Meus pais continuam a me forçar a cuidar de meu irmão mais novo e depois me repreendem por fazer exatamente o que eles me pediram. Isso começou na semana passada e eu não tinha ideia de que meu irmãozinho estava tentando continuar com esse tormento até hoje à noite. Vou começar com o que aconteceu então. Algumas noites atrás eu estava jantando com minha família antes que meu irmão jogasse a perna em mim e chutasse minha perna. Meus pais nem reagiram e esperavam que eu apenas lidasse com isso e seguisse em frente. Alguns dias depois eu tinha acabado de aspirar a casa. Sentei-me na cama e relaxei, mas fui novamente interrompido pelo som do aspirador. Saí e vi meu irmão aspirando os lugares que eu verifiquei minuciosamente. Eu disse a ele que não precisávamos aspirar ali e assim que me aproximei dele, ele largou o aspirador e me deu um soco. De acordo com meus pais, a culpa foi minha e eu deveria seguir em frente. Ontem voltei do trabalho depois de um dia longo e cansativo, e meus pais precisavam sair à noite. Eu não tinha ideia que eles iriam sair nessa noite e eles me obrigaram a cuidar do meu irmão. Eles esperavam que eu soubesse e ficaram bastante irritados por eu não saber, embora não tenham avisado antes. Eles me mandaram fazer o jantar imediatamente. Felizmente havia algumas sobras na geladeira que eu poderia aquecer. Fui até a cozinha e comecei a esquentar os restos de frango. Depois de aquecido, dividi o recipiente em duas partes com um garfo. Enchi uma tigela para mim e outra para meu irmãozinho. Eu guardava o frango restante no recipiente para outra pessoa se quisesse comê-lo no almoço ou no jantar. Meu irmãozinho então foi até a cozinha, pegou o recipiente e o garfo de mim e despejou o resto em sua tigela. Eu gentilmente pedi a ele para devolver o garfo e disse a ele que estava guardando o resto do frango para outra pessoa que poderia estar com fome. Mas como eu deveria saber? Isso foi recebido por gritos e abusos verbais. Eu rapidamente me desculpei por fazer o jantar para ele. E então ele começou a gritar coisas horríveis para mim, em suas palavras. Ou pelo menos pelo que me lembro ele disse: "Você é o pior irmão mais velho. Você falhou em ser um irmão. Você é tão super protetor. Eu te odeio. Lamento que mamãe e papai tenham que lidar com você." Essas palavras me machucaram profundamente e decidi me retirar para outro quarto por algum tempo sozinho. Enquanto eu estava sentado lá, eu ainda podia ouvi-lo gritando obscenidades para mim e eu estava chorando. Então notei um pincel de pó que havia sido quebrado ao meio e o joguei no chão com raiva. Eu sei que não deveria ter feito isso já que era bastante maturo, mas não consegui pensar em expressar minha raiva e tristeza de outra maneira. Ele viu isso e entrou na sala em que eu estava. Ele pegou e jogou em mim. Quase acertou minha cabeça e levantei os braços para me defender. Então me levantei de onde estava sentado e ele fugiu instantaneamente. Esta não é a primeira vez que ele joga coisas em mim também. Uma vez ele jogou uma caneta que quase me atingiu no olho. Eu estava quase terminando meu jantar e pensei que era o fim, mas eu estava errado. Ele entrou na sala enquanto eu não estava prestando atenção e enfiou o garfo que estava usando no meu braço. Na verdade, tirou o líquido vermelho e tentei me defender. Ele fugiu de novo, mas não consegui me obrigar a persegui-lo. Eu ainda estava me recuperando do constrangimento e do verdadeiro horror que experimentei. Terminei de jantar e chorei sozinho no meu quarto. Eu me senti sozinho e inseguro. Então ouvi o som da porta da garagem se abrindo e meus pais voltando da festa. Tentei explicar o que aconteceu, pois não conseguiria lidar com isso sozinho. Tentei conversar com meu irmão mais novo, mas não funcionou. E a resposta deles foi a de sempre: "Lide com isso você mesmo." Tentei explicar novamente que precisava de ajuda, mas eles me instruíram a resolver isso com ele. E não era problema deles. Voltei para o meu quarto irritado. Agora esta tarde, eu tinha acabado de chegar em casa depois de mais um longo dia de trabalho e finalmente consegui uma folga. Terminei todo o meu trabalho e preciso esperar uma comemoração especial no próximo ano. Em janeiro, que é quando voltarei para lá. Sentei-me, guardei tudo e comecei a assistir Jujutsu Kaisen e jogar Pokémon Scarlet no meu Switch. Eu já tinha contado a meu pai sobre a minha boa notícia, então estava apenas esperando minha mãe chegar em casa para poder contar a ela também. Ela finalmente voltou para casa e eu fui até seu quarto para contar a ela sobre minhas novidades. Esperei na porta e esperei que ela se arrumasse e guardasse suas coisas antes que eu pudesse falar com ela. Enquanto eu estava lá, ouvi meu irmãozinho vindo atrás de mim. Ele disse as palavras: "Ei mãe", em uma voz acolhedora. Mas então aquela voz se transformou em um tom agravado por absolutamente nenhuma razão. Lembro-me dele dizendo as palavras: "Oh meu Deus", antes de ir embora. Tentei perguntar a ele o que havia de errado mais tarde, mas ele me disse para simplesmente para eu ir me ferrar. Finalmente contei para minha mãe sobre a promoção e ela também ficou muito feliz por mim. Achei que minha vida estava prestes a tomar o rumo certo, mas me enganei de novo.
Mais tarde, quando estávamos jantando, meu irmãozinho decidiu falar sobre a noite passada e como eu fui horrível com ele. Eles acreditaram em todas as suas mentiras e tentei explicar o que aconteceu. Aparentemente eu o chutei primeiro antes dele me chutar e desliguei o aspirador para que ele me desse um soco. Eles acreditaram nisso e me repreenderam por agir como seu pai e babá, embora fosse exatamente isso que eles me disseram para fazer. Tentei falar com eles sobre como eles estavam errados sobre tudo isso e contar o que realmente aconteceu, mas fui interrompido novamente por ser desrespeitoso. Minha mãe então começou a gritar e me repreender sobre como sua vida era tão difícil e ela quer que finjamos que nos damos bem e sejamos felizes um com o outro, e me usando como seu saco de pancadas emocional novamente. Eu estava resistindo à vontade de chorar, sabendo que isso só pioraria as coisas. Eles gritavam comigo por chorar também. Meu irmão então mencionou o fato de que eu disse: meus pais estão me usando como bode expiatório e saco de pancadas mental. Eu nunca disse isso a ele, mas ele pode ter me ouvido murmurando isso em algum momento. Isso só causou mais gritos e me senti incrivelmente estressado. Tentei sair da mesa várias vezes, mas fui arrastado de volta para lá verbalmente. Fui forçado a ouvir como meu irmão mais novo não tem mais nenhuma compaixão por mim, já que sou um irmão tão ruim. Depois que saí da mesa, sentei-me no meu quarto e chorei. Eu me senti péssimo. Fui forçado a ouvir mais mentiras e abusos verbais da minha família. Tudo por causa de um simples fato: tive a audácia de fazer o jantar para meu irmãozinho. Alguns comentários da comunidade. É hora de sair e não entrar em contato e deixá-los lidar com a cabecinha de merda que criaram. Isso é abuso direto. Não tem nada que você possa fazer para melhorar além de sair e não olhar para trás. Isso não é direito. Isso é abuso e doença mental. Grave o abuso de seu irmão e mostre a eles, seja em vídeo ou apenas áudio. Ele dirá que é falso e eles acreditarão nele. A única maneira de isso parar é ele ir à polícia ou ficarem na casa de um amigo. Você tem 22 anos. Por que você está se permitindo ser tratado dessa maneira? Saia daí. Seu irmão sabe que vai se safar de tudo que fizer e chegou ao ponto de tirar líquido vermelho em acessos de violência. Não vai melhorar e você ficar aí está dando a ele todas as oportunidades para realmente te machucar. Às vezes ficamos em situações terríveis porque o desconhecido nos assusta. Seu irmão parece um merda e seus pais precisam entender que você não é a babá ou o pai dele. Eles são os pais dele, não você. E desejo-lhe sorte em ficar longe de sua família. Se alguém me espetasse com um garfo, eu giraria a cabeça dele 360 graus. Eu não dou a mínima para a violência, nunca está bem. Estou me defendendo. Se seus pais não estão envolvidos e acreditam em tudo que ele diz, você pode muito bem ir em frente e fazer o que ele te acusou e derrubá-lo na próxima semana. Em seguida, diga a seus pais: você me disse para lidar com isso, então eu fiz. Se você preferir uma maneira diferente, então cuide de seu filho em vez de deixá-lo comigo. Reúna alguns amigos e vá morar com eles em seu próprio apartamento. Você tem seu próprio trabalho. Você é um adulto. Você tem a capacidade de sair da situação e não ter que lidar com ela. Seu irmão não é sua responsabilidade de cuidar. Veja como alguém que tem 4 irmãos. Você chuta o traseiro dele e depois ameaça contar para todos os amigos dele e para todos na escola que ele chorou e mijou nas calças. Se ele não ouvir, cumpra sua ameaça. Ele tem a escolha de ser mais legal ou sofrer bullying. Aqui vai uma dica para você. Compre uma bodycam ou comece a gravar as interações. Ele fornecerá a você provas sólidas dos eventos e fornecerá evidências do que está acontecendo se quando as autoridades estiverem envolvidas. Da próxima vez que ele fizer algo assim, registre e peça ajuda. Honestamente, estou com medo de que seu irmão acabe tentando feri-lo seriamente ou até mesmo acabar com você. Por favor, procure ajuda o mais rápido possível. Cara, por que você ainda está nessa dinâmica familiar lixo? Você realmente precisa alugar um lugar ou um quarto e sair o mais rápido possível. Esse comportamento só vai piorar. O pirralho mimado de um irmão que você tem provavelmente vai acabar como um criminoso em algum momento e você está em perigo. Saia de lá assim que puder. Economize cada centavo e certifique-se de que seus pais não possam acessar sua conta bancária. Um comentário disse que você tinha 22 anos. Sim, você precisa sair de lá. Deixe seus pais lidarem com o filho mais novo, obviamente confuso. Isso não vai parar a menos que você se defenda efetivamente. Seus pais não se importam e seu irmão está usando isso a seu favor. Da próxima vez que ele vier até você, ataque-o com a mesma força. Faça com que ele se arrependa. Atividades extracurriculares. Faça o máximo que puder. Mantenha o nariz nos livros. Consiga bolsas de estudo se puder. Sair é tudo o que você pode fazer. Veja em quais atividades extracurriculares você ainda pode participar. Voluntário como ajudante em um acampamento ou programas de caridade. Vai queimar
passar o tempo em casa. Aqui está algo diferente do que todo mundo tem dito a você. Se ele disser que você está agindo de uma determinada maneira, então haja dessa maneira. Faça seu irmão mais novo perceber como seria a vida se você agisse da maneira que ele mentiu para seus pais. Além disso, não é como se eles fossem te punir muito mais, porque eles estão claramente te punindo com base nas mentiras de seu irmão mais novo. Então viva de acordo com eles. É assim que funciona com os irmãos. Se ele chutar você, você o chuta de volta com o dobro da força. Se ele der um soco em você, você dá um soco nele com o dobro da força. Seu problema não são os pais idiotas. Seu problema é que você não se defender. Toda a sua família são pessoas horríveis. Seu irmão é psicótico. Ele sabe que eles acreditarão em qualquer coisa que ele disser, não importa o quão improvável. Se você tem amigos com quem pode ficar, surfar no sofá é melhor do que viver mais um dia neste pesadelo. Por favor, saia daí. Sua saúde mental irá melhorar imediatamente. Lamento que você esteja preso a isso. Não fale com seu irmão. Não olhe para ele e fique no seu quarto sempre que puder. Se você pode ficar fora a maior parte do tempo, faça isso. Coloque uma maçaneta boa e forte em seu quarto com fechadura de chave. Quando ele fica entediado porque você não está dando nenhuma emoção, ele vai se voltar contra seus pais e provar que você estava certo o tempo todo. Saia assim que puder. Eu sinto muito. Saia mesmo que tenha que implorar alguém para deixá-lo dormir no sofá. Você também pode ligar para a polícia quando estiver fora e relatar o comportamento violento de seu irmão e o fato de que seus pais não estão intervindo. O que você achou do relato? Deixe sua opinião nos comentários e se quiser continuar com os relatos, clique em um desses vídeos que estão aparecendo agora.